Olá a todos, o meu nome é Daniel Lourenço e para aqueles que não me conhecem, eu sou professor de filosofia e com formação na área de filosofia antiga. E eu venho desenvolvendo os meus trabalhos e pesquisas para a formação e o desenvolvimento do que eu chamo de filosofia clássica cristã, que é fundamentalmente o modo como eu busco cumprir o que Paulo fala em 2 Coríntios 10 sobre destruir sofismas que afastam os homens do conhecimento de Deus e trazer cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Eu busco então fazer isso a partir da filosofia clássica, usando das ferramentas que ela nos oferece. E é isso que eu quero lhes apresentar nesse vídeo. Claro que de uma maneira bem sucinta. Eu vou fazer isso a partir do dilema do Eutífron, que é um problema colocado na Antiguidade Clássica, mas que ainda repercute nas discussões atuais. Ele diz respeito à dificuldade, eu diria mesmo, da impossibilidade de se estabelecer um critério, um fundamento objetivo e universal e necessário para a moralidade. Mas antes de avançar nesse tema, eu quero agradecer ao Carlos Xavier pelo convite para participar desse webinário de apologética. Isso, de fato, constitui uma grande satisfação para mim e por dois motivos principais. O primeiro deles é por ser uma excelente oportunidade para falar de um tema que me é caro. E o segundo deles, que é na verdade o mais importante, é por ter uma chance de contribuir, um pouquinho que seja, com o trabalho formidável que ele vem desenvolvendo por meio do canal Teodidatas. É algo admirável. O Carlos, além de ele ser um irmão em Cristo, por quem eu nutro grande respeito e admiração, é também alguém que eu tenho a honra de poder contar entre os meus amigos. Assim, a minha satisfação ela é dupla. Dito isso, podemos agora voltar ao tema do Eutífron. Qual é a questão aqui? Qual é o problema que esse dilema nos propõe? Bom, comumente ele é apresentado como um contraponto à ideia que se pode encontrar na autoridade de Deus um fundamento objetivo, universal e necessário para a moralidade. Esse dilema ele é posto quase sempre por pessoas que professam o ateísmo, naturalmente, ou alguma forma de agnosticismo em discussões contra cristãos ou outros defensores de uma cosmovisão monoteísta. Eu vou compartilhar com vocês aqui alguns slides que eu preparei para que vocês possam ver com mais clareza qual a dificuldade proposta por essas pessoas nos debates atuais. Mas antes disso, em primeiro lugar, é preciso esclarecer a vocês o que é um dilema. Isso é muito importante, vocês precisam ter isso em mente. Nós temos um dilema quando nos defrontamos com uma situação em que existem duas e somente duas possibilidades acerca de uma determinada questão. Além disso, as duas possibilidades elas devem apresentar alguma dificuldade ou algum tipo de prejuízo ou custo para quem necessita fazer a escolha. Caso essas exigências mínimas elas não sejam atendidas, não temos configurado um dilema. Evidentemente, se você, simplificando a questão, se você se encontra diante de uma situação que deve optar por exemplo, uma comida que você gosta muito e uma comida que você detesta, você certamente não está diante de um dilema. É necessário acrescentar algo para que, de fato, a escolha por uma delas se torne difícil de ser feita. Nós poderíamos pensar algo como a comida que você gosta poderia gerar algum tipo de prejuízo, enquanto que a comida que você não gosta, isso acontece muito, né? Ela gera benefícios, mas você tem que optar entre uma delas, você não pode ter as duas. Mas, falando sério, agora tratando dessa questão, no dilema do Eutífron, nós temos as seguintes possibilidades em relação ao critério da moralidade. Eu vou colocar agora sim o nosso slide. Nós temos o que? O primeiro braço do dilema diz que pergunta se algo é bom porque Deus ordena ou se Deus ordena algo porque esse algo é bom. É assim que o dilema nos é colocado. O que está em jogo aqui?
Na primeira proposição, em P1, usando isso aqui como P1, nós temos que o fundamento, o porquê, se encontra na ordem de Deus. Então, o porquê de algo ser bom está no fato de Deus ordenar isso. Deus é bom porque Deus disse que é bom. E qual que é o problema disso? Por que isso se configura como uma questão difícil? Eu coloco isso como a partir de uma pergunta também. E se Deus ordenar algo diferente? Esse é o problema. Se ele mudar, se ele mudar o seu querer. Vamos tomar como exemplo o roubo. O cristão sabe que roubar é errado, ele concorda que é errado. E é errado por quê? É errado porque Deus disse que é errado. Mas se Deus mudar essa ideia, então passa a ser certo, não é verdade? Então, o cristão pode dizer, mas Deus não muda de ideia. Mas, aparentemente, isso não é assim. Nós temos o quê? O caso do espólio do Egito. Esse caso geralmente é citado. Numa situação normal, seria roubo. Mas como foi Deus que ordenou, não é mais. Depois passou a ser roubo de novo. E o que é interessante, no caso do espólio do Egito, das riquezas do Egito pelo povo de Israel, se eles tivessem feito isso sem o ordenamento de Deus, teria sido roubo, teria sido errado. Mas como foi Deus que ordenou, passou a ser certo. Então, o problema aqui desse primeiro braço do dilema é a arbitrariedade. O que é certo agora pode ser errado daqui a um pouco. E tem um outro problema também associado, que é você conseguir conhecer isso. Na medida em que muda o tempo todo, ou pelo menos não há uma previsão de mudança, você não sabe quando está fazendo algo certo ou errado. Aqueles, por exemplo, no caso do espólio, que não fizeram, se eventualmente alguém não fez o espólio, porque não ouviu a ordem de Deus, ou enfim, não acreditou nessa ordem, e se orientou pela primeira determinação de que roubar é errado, acabou fazendo o quê? Eles estavam errados ao não cumprirem esse ordenamento de Deus. E depois passaram a estar certos. O segundo braço do dilema, por que ele é problemático? Porque ele localiza o fundamento do ser bom em algo outro que Deus, que é na própria coisa. Deus é alguém que meramente atesta a moralidade ou a bondade de algo. Ele reconhece isso e só. Se for assim, na melhor das hipóteses, nós temos que Deus é alguém que apenas comunica o certo e o errado, mas ele não determina. E há, nesse caso também, pelo menos nós podemos buscar um indício para corroborar essa possibilidade, lá em Gênesis, quando Deus, depois de criar o mundo, ele fez o quê? Ele viu que o mundo era bom. Então, nós sabemos, por que nós sabemos que o mundo é bom? Porque Deus disse que o mundo é bom. Ele criou e aí ele nos informou que era assim. Agora, na pior das hipóteses, e essa é geralmente a que se defende, é que Deus seria sem propósito no que diz respeito à determinação da moralidade. Esse braço do dilema ele implica na negação da tese que se contrapõe ao dilema. O que isso significa? É que aceitar isso é simplesmente abdicar da ideia de que Deus possa ser um fundamento para a moralidade, porque o fundamento está em outra coisa. E do mesmo modo ocorre com o primeiro braço, quer dizer, a situação não é tão diversa, o problema não é tão menos difícil, porque localizar o critério nessa vontade que oscila é justamente abrir mão daquilo que se buscava, que era encontrar em Deus um fundamento que fosse objetivo, universal e necessário para a moralidade. Então, em resumo, de qualquer modo, os dois braços do dilema parecem configurar problemas seríssimos para uma visão como a cristã. Agora, como resolvê-lo? Qual a saída para essa situação? Ela existe? Sim, ela existe, não fiquem preocupados. Na verdade, a resposta ela é bem fácil de ser formulada.
Em primeiro lugar, o que nós temos aqui sequer se trata de um verdadeiro dilema. Você lembra do que eu mencionei há pouco? Para ser um dilema, devem haver apenas duas possibilidades, o que não é o caso. Nós temos pelo menos mais uma, o que torna o dilema do Eutífron um trilema. Nós temos então um falso dilema, é um trilema. E qual que é essa terceira possibilidade? É a seguinte: Deus ordena algo porque Ele é bom. Ser bom se encontra na natureza de Deus, não na coisa em si mesmo. Isso resolve o problema da premissa 2. E a natureza de Deus não muda, ela não é arbitrária. E assim se resolve o problema proposto na proposição 1. Agora, se a solução ela é assim tão fácil de ser formulada, por que esse dilema ele é usado? Qual é o sentido de fazer uso dele? Por si só, já causaria certo espanto o uso de tal problema como um contraponto àqueles que buscam um fundamento para a moralidade em Deus, pois justamente é Deus, como entendido por nós cristãos, a solução para o dilema. Mas o espanto ele aumenta quando se vê que isso é feito com certa ocorrência e por proeminentes ateístas. E por que eles fazem isso? Eu tenho uma resposta, mas ela causa algum atrito quando eu a manifesto em voz alta. Olha só que curioso. O Anthony Flew ele foi um filósofo inglês e um dos mais destacados ateus do século XX. Ele de fato contribuiu muito para a retomada das discussões sobre a existência de Deus. Ele diz que você pode encontrar um indício sobre a aptidão filosófica de alguém na sua capacidade de apreciação do que está em jogo no dilema do Eutífron. Agora, se isso é verdade, não constitui uma das menores ironias o fato de que justamente muitos ateus usam esse dilema nas suas discussões contra a fé cristã. Perceberam a resposta? Eles fazem uso desse dilema porque carecem de aptidão filosófica, simples assim, dado que não percebem o que está em jogo no dilema do Eutífron. E convenhamos, é preciso certa ingenuidade, eu diria. Na verdade, é preciso um grau bastante reduzido de sofisticação filosófica no que diz respeito a questões metafísicas, e em específico no que tange aos atributos de Deus, para que se justificar o uso de um dilema como o do Eutífron. E esse parecer ele não é exclusivo da minha parte. Vocês podem encontrar algo semelhante sustentado por ninguém menos que o William Lane Craig, nas ocasiões em que ele se pronunciou publicamente sobre essa questão e justamente contra adversários que propuseram o dilema do Eutífron como um argumento. E esse parecer ele é endossado por outros apologetas cristãos de renome. Enfim, essa deficiência da parte dessas pessoas que propõem, essa carecência, por assim dizer, de aptidão filosófica, ela é por demais evidente nesse caso. Dito essas coisas, nós poderíamos encerrar por aqui esse vídeo. E já teríamos, por certo, um bom material para reflexão e para o preparo apologético. Mas o meu interesse ele não é só esse, na verdade passa muito longe disso. Tudo que eu falei aqui foi apenas uma espécie de circunlóquio para o que vem em seguida. O que eu quero lhes mostrar é o que está de fato em jogo no Eutífron. Porque esse dilema ele configura um problema real, ele só é mal usado. E eu não tenho qualquer receio em dizer que ele, na verdade, ele traz à tona um dos mais importantes e difíceis problemas relacionados à ética. Ele revela, na verdade, a maior de todas as dificuldades para se estabelecer qualquer sistema moral. Qual seja, o problema da fundamentação, o problema do critério. E para que nós possamos apreciar adequadamente o dilema do Eutífron, em toda a sua extensão, em significado filosófico, em toda a sua beleza, é preciso pensá-lo no contexto mesmo em que ele foi formulado e ter em mente o seu propósito original. Esse uso que se faz dele, contemporaneamente, é totalmente indevido, como eu já demonstrei, na verdade um desperdício. Nós devemos tratar esse dilema
com quem sabe de filosofia de fato. E para tanto não há melhor escolha que o autor do próprio dilema, que no caso é Platão. E é sobre isso que eu vou tratar de agora em diante. O Platão ele apresenta o dilema em um diálogo intitulado Eutífron, onde nós temos um nome, o dilema do Eutífron. O enredo dessa obra é o seguinte: eu preciso trazer de fato esses detalhes para que fique mais sensível ao propósito, a função que o dilema cumpre dentro na economia da argumentação platônica. Nós temos o Eutífron, que é um dos personagens do diálogo, e ele está indo prestar a denúncia contra o próprio pai por assassinato. Algo que interessante. Enquanto ele se dirigia ao local onde ele faria a denúncia, ele encontra Sócrates, que está indo na mesma direção. Mas Sócrates indo para o mesmo lugar. Mas Sócrates ele não está indo prestar queixa contra alguém. Ele está indo se inteirar de uma denúncia contra ele. O Sócrates ele foi acusado de impiedade. E, historicamente, ele foi condenado à morte pela cidade de Atenas por esse crime. E Platão ele escreveu, na verdade, são 4 diálogos que retratam esse evento, que contam toda a crônica desse acontecimento. E a soma desses 4 diálogos compõe uma das mais extraordinárias obras literárias de toda a Antiguidade Clássica. Vocês realmente precisam ler isso. Mas, continuando, o Sócrates ele fica simplesmente estarrecido ao se inteirar com o Eutífron sobre o seu intuito de denunciar o próprio pai. O caso com o pai do Eutífron ele se deu do seguinte modo: o pai dele havia contratado um servo temporário para a colheita, e o servo, em um momento de embriaguez, ele acaba matando um outro criado, um servo da casa. E o pai do Eutífron, então, ele manda prender o assassino em um poço, e enquanto ele envia alguém para consultar o exegeta, que é o intérprete da lei, para saber o que fazer nesse caso, o assassino acaba morrendo em decorrência da falta de cuidados. E o Eutífron, então, sabendo disso, ele resolve denunciar o pai como sendo responsável pela morte daquele assassino. Na cultura grega e nas culturas antigas, de um modo geral, um filho denunciar um pai era considerado um ato da mais ignóbil impiedade. Algo realmente ímpio da parte de um filho e verdadeiramente odioso aos olhos da sociedade e principalmente dos deuses. Isso nós vemos, por exemplo, no próprio texto bíblico, essa ideia no mandamento de honrar os pais e honrar a Deus. Honrar os pais e honrar a Deus. Esse era o fundamento, você pode dizer, de toda a moralidade antiga. Muito diferente do nosso tempo. E o Eutífron ele estava disposto a desafiar isso. E com um agravante, de acusar o seu pai pela morte de um assassino, o que tornava a sua iniciativa duplamente odiosa. Agora, o que é importante saber é que o Eutífron ele era um adivinho, um vate, ou seja, ele era uma pessoa que supostamente estava familiarizada e que possuía elevado conhecimento sobre a vontade e os desígnios divinos. Isso agravava ainda mais a sua decisão, porque ele deveria estar ciente da loucura que ele estava prestes a fazer. Agora, a partir desse momento, o Sócrates, diante dessa situação, ele resolve empreender um processo pedagógico na alma do Eutífron. Ele vai educar o Eutífron, ele vai torná-lo ciente daquilo que ele está prestes a fazer. E ele faz isso de um modo muito interessante. O primeiro movimento que ele faz nessa direção ele manifestar o seu desejo de ser instruído pelo Eutífron. Ele diz que, como ele está sendo acusado de impiedade e o Eutífron está prestes a cometer deliberadamente e convicto de estar movido pela mais alta justiça, um ato que todos reputam de gravíssima impiedade, então, como ele não está louco, ele deve ser a pessoa que mais conhece desse assunto. Do contrário, ele jamais faria algo assim, ou seja, se expor a tamanho risco, ao risco de cometer tamanha impiedade. E o Sócrates acrescenta algo a isso que é muito importante. Ele fala que ele entenderia
se a acusação que o Eutífilo está fazendo fosse contra um outro. Porque, veja, ele está acusando alguém de matar um assassino. Né? Então ele entenderia que isso, se fosse denunciar um estranho, ele compreenderia. Mas, como ele está fazendo isso contra um parente, e especialmente contra o pai dele, então ele não consegue compreender por que ele está fazendo isso. E, dito essas coisas, o Eutífilo, ele aceita instruir o Sócrates sobre o que é piedade, né, porque ele realmente se considera um grande especialista no assunto, capaz de desafiar toda a compreensão corrente desse assunto. E ele começa o processo de instruir o Sócrates fazendo a seguinte colocação. Ele diz que se sente surpreso pela distinção feita pelo Sócrates quanto à legitimidade de uma denúncia, ela está condicionada a se denunciar um parente ou não. Ele diz que uma ação ela é pia ou ímpia, certa ou errada, independente da pessoa que a pratica, mas é algo em si mesmo. Ela é ímpia ou ela não é. E o Sócrates é simplesmente genial. Né? O modo como ele conduz o seu interlocutor, ele conseguiu, sem muito esforço, estabelecer através do próprio Eutífron essa constatação, que o valor moral de uma ação ele é universal, é necessário e objetivo, e não estando, portanto, condicionado a circunstâncias particulares. Então eles já partem daí. E uma vez estabelecido esse ponto, o diálogo então ele prossegue e o Eutífron apresenta finalmente a definição de ímpio ou de pio, de piedoso. Ele diz que o fato de algo ser amado pelos deuses é isso que torna uma coisa piedosa. Ele diz que o pio é o que os deuses amam, portanto, e o ímpio aquilo que os deuses odeiam. Isso é claro que é extremamente problemático. Você já vê que aqui está configurando o primeiro braço do Eutífron. Nós estamos caminhando em direção ao que? A arbitrariedade. Né? Ou aquilo que é o bom, aquilo que é o justo, aquilo que é o certo, aquilo que é o piedoso, é o que os deuses amam. É aquilo que os deuses ordenam fazer. E o Sócrates ele não encontra dificuldade alguma de mostrar esse problema para o Eutífilo. Né? Como é que ele faz isso? Ele diz que os deuses amam, ele faz o Eutífilo nota isso, né? Que os deuses amam e odeiam coisas distintas. E não raro, aquilo que é amado por um deles é objeto de reprovação da parte do outro. Então, ele é odioso. Ou seja, existem claras contradições entre aquilo que os deuses amam e de sorte que uma mesma ação ou coisa ela poderia ser piedosa aos olhos de um deus e ímpia aos olhos do outro. E ela seria ao mesmo tempo piedosa e ímpia, o que é um flagrante absurdo. E no caso especial do Eutífron, o Sócrates faz notar que ele poderia estar fazendo algo que, de fato, é piedoso aos olhos de algum deus. No caso específico, ele menciona Zeus, mas poderia ser completamente ímpio aos olhos de todos os demais. E não demora para que o Eutífilo, diante dessa situação, ele faça um ajuste. E qual ajuste ele faz? Ele diz que o pio e o ímpio, o piedoso e o ímpio, ele não basta que não é suficiente que seja amado pelos deuses. É necessário que seja amado por todos os deuses. Ou seja, é condição necessária, mas não suficiente. Então precisa que todos os deuses façam isso, que haja um consenso entre eles. E aí, nesse caso, nós também temos problemas, claro, a situação de fato não muda em nada. E o Sócrates nota isso, ele faz o Eutífilo nota isso, que o simples consenso entre os deuses não é capaz de tornar algo piedoso ou ímpio, pois o que acontece? Basta que um deles mude de ideia e o consenso assim se desfaz e aquela coisa passa a ser então ímpia e pia simultaneamente, como se deu no primeiro caso. Ou pode acontecer que todos os deuses mudem o consenso, então a coisa passa a ser de consensualmente piedosa para consensualmente impiedosa. E era exatamente nesse momento, quando se esgotam as possibilidades da argumentação, que o Sócrates propõe o dilema. Ele vai dizer, então ele pergunta para o Eutífilo o seguinte:
algo é piedoso, é bom porque os deuses o amam, ou ou os deuses amam algo porque é piedoso. Aqui então é o dilema proposto tal como em Platão. E qual que é o desfecho do diálogo? Como é que Platão resolve esse dilema? Ele não resolve esse dilema nesse diálogo. Ele só trata da primeira proposição, do primeiro braço do dilema. É sobre isso que ele interessa. É isso que ele interessa. Ele busca, ao longo de todo o diálogo, mostrar a insuficiência de estabelecer um critério para a moralidade sobre a vontade ou o parecer de alguém. Que no caso aqui são os deuses. Mas isso poderia se aplicar também a contextos em que nós temos, por exemplo, a consideração acerca de homens, né, do parecer de homens. E especialmente no caso da democracia, que justamente o Platão visa, né, que buscava a democracia ateniense, que buscava no consenso da maioria, perdão, que buscava no consenso ou na maioria a medida do certo e do errado. E não coincidentemente foi o que aconteceu com o Sócrates. Ele foi julgado, haviam 500 jurados, a maioria votou pela morte dele, mas um tempo depois, não muito tempo depois, eles muitos se arrependeram e a votação teria sido diferente. Ou seja, o que era no momento era certo de ser feito, era justo, era conforme a lei, passou no momento seguinte, um pouco tempo depois, a ser errado, a ser algo que não deveria ter sido feito. Então, e o diálogo ele termina em aporia. O que o Platão quer marcar aqui nesse diálogo é justamente isso, né? É estabelecer a insuficiência desse tipo de critério para se determinar aquilo que é piedoso ou não. Como uma crítica muito bem feita a toda a democracia ateniense. Aí o diálogo ele termina em aporia, ou seja, o Eutífron ele sai dali totalmente desnorteado, né? Toda aquela segurança que ele manifestou no início, ela caiu por terra. E ele já não sabe mais como proceder, ele fica totalmente perdido. E ele foi purgado da sua ignorância, da ilusão do conhecimento. E agora ele está limpo, né, por assim dizer, para que ele possa conhecer, ou ao menos ele possa buscar a verdade sobre essa matéria. Uma das grandes questões que o Platão enfrenta é justamente isso, a ilusão do conhecimento. Ela precisa ser desfeita para que se possa, então, posteriormente gerar um conhecimento verdadeiro na alma. E o Platão então está preparando esse caminho. Agora, ele está preparando esse caminho, né? Ele prepara através não só desse diálogo, mas de outros mais, para apresentar a solução do problema. E qual é? Ela diz justamente isso a respeito ao segundo braço do dilema, que propõe o quê? Um critério que é em si mesmo algo piedoso, justo, etc. E qual é? A ideia, ou melhor dizendo, a forma do bem, a forma do justo, a forma do piedoso. Esse é o critério de Platão. Algo que em si mesmo independe de qualquer outra coisa. Sejam homens, sejam deuses. Agora, qual é o problema que se coloca a partir daqui? É o problema que vai determinar toda a história da reflexão sobre a ética. Ele compõe parte significativa da história do pensamento filosófico. Todos os sistemas éticos que serão propostos a partir de Platão, eles tentarão responder, ou melhor, eles tentarão dar consistência a esse segundo braço do dilema do Eutífron, saibam eles ou não. E a primeira tentativa, depois da tentativa de Platão, ela é feita por Aristóteles, que foi um discípulo dele por 20 anos. E já no próprio ambiente da Academia Platônica, se sabia que a solução proposta pelo mestre, ela era, para esse problema do Eutífron, ela era bem falha. Na verdade, ela era muito ruim. E o próprio Aristóteles mostra isso com muita propriedade. A proposta dele, ele mostra que a proposta de Platão era irrivada de vícios lógicos e outros problemas, tanto de ordem epistemológica como ontológica. Evidente que eu não vou poder tratar desses detalhes da crítica aristotélica, mas eu posso dizer o seguinte:
que a ideia mesma de ideias assim flutuantes existindo à parte de um intelecto era algo que já gerava certo embaraço naquela época. E além disso, o Platão ele não soube explicar como que essas ideias elas poderiam ser as causas das demais coisas, ou seja, qual é a relação desse mundo de ideias com o mundo sensível. E outro problema sério a respeito da teoria dele é como que o homem tinha acesso a isso, como que o homem conhecia essas coisas, como que esses princípios se manifestavam aos homens de sorte que eles pudessem se orientar, né? Que eles pudessem ter uma orientação da própria conduta. Essa é uma pergunta que ela precisa ser resposta. Ela precisa de uma resposta e ela precisa de uma resposta convincente. Coisas que o Platão falhou em oferecer. O Aristóteles, por sua vez, ele vai buscar uma resposta não no mundo à parte do nosso mundo, mas na natureza do próprio homem, que essa sim está acessível ao homem e a todo homem. Ele vai buscar uma resposta na essência do homem. E ele vai derivar todo o seu sistema ético a partir da natureza humana. E ele entende que o homem, na sua essência, a capacidade, aquilo que torna o homem propriamente humano, é a racionalidade. E é a atividade racional que é a virtude do homem. Assim, uma vida voltada para esse tipo de atividade, e vida, entendam, vida é atividade. Vida é atividade em si mesmo. E a vida do homem é o que? É a racionalidade. E a vida racional, ela consiste na felicidade. Ela consiste na melhor das vidas possíveis. E olha que interessante. Mesmo a vida política, ela se organiza em torno desse ideal. Isso em Aristóteles, né? É claro. A cidade, o Estado, eles devem contribuir para que o homem se realize na sua essência. Muito diferente do que é hoje também, né? O Aristóteles ele representa, por certo, um avanço assim considerável em relação ao Platão e em diversos aspectos. Mas mesmo assim, ele não consegue prover uma resposta satisfatória. E qual que é o problema? Por que ele não consegue fazer isso? Aparentemente, a escolha que ele fez quanto à racionalidade, ser esse critério para a moralidade, é uma escolha arbitrária. Por que racionalidade? Eu me pergunto. Vocês também podem se perguntar. Por que ela é melhor? Melhor em que sentido? E quem que determinou que ser melhor é o critério certo para se determinar aquilo que deve ser o critério, né? Que é o critério do critério? Por que ser melhor? Percebe o problema? Porque a racionalidade é algo único, exclusivo do ser humano? Se alguém poderia dizer. Sim, mas ainda que isso seja verdade, que só os seres humanos sejam racionais, quem disse que isso, o ser exclusivo, é um critério que deve ser observado? Nós temos aqui um círculo vicioso que não se resolve. E de fato, não está dando nenhuma geração para que propostas alternativas quanto ao critério fossem apresentadas. E ainda, isso é interessante, ainda que se aceitasse que esse critério devesse repousar sobre a natureza do homem. Nós temos isso em Epicuro, que localiza o critério no sentimento de prazer ou dor, ou seja, não na capacidade racional, mas na capacidade sensitiva do homem. A vida feliz, a vida moralmente perfeita para o Epicuro, é aquela que se orienta em uma espécie de economia de prazeres, isto é, o tipo de vida em que se obtém o máximo de prazer possível e o mínimo de sofrimento. Isso é o critério para Epicuro. E é claro que ele também é arbitrário. Concorrendo com a ética epicurista, nós temos a ética estoica, que pregava justamente a impassibilidade diante da dor e do prazer como critério, a apatia. Esse era o ideal ético. Isso significa o quê? Viver em um estado de total indiferença quanto às vicissitudes da vida humana, ser indiferente à dor ou ao prazer. A busca por um critério objetivo, universal necessário, ela se prolongou até nossos dias e continua em aberto. Essa busca, ela passou por Kant, que é um dos grandes marcos da filosofia. A filosofia dele ela vai influenciar profundamente todos os desenvolvimentos filosóficos posteriores até nós.
E o Kant faz o quê? Ele busca na razão o fundamento desejado, o fundamento da moralidade. E com isso, o que é muito curioso, nós temos uma espécie de volta ao platonismo. E essa volta ela é muito significativa, ela precisa ser qualificada, evidentemente. E é claro que eu não vou tratar disso aqui, dado a extensão desse tema. Mas o que é importante e o que é curioso é que com esse retorno, perdão, o Kant ele herda muito a contragosto os problemas platônicos para se pensar em algo assim, dessa ordem. Eu digo a razão como um fundamento para a moralidade. Porque, pensem, qual é a primeira pergunta que você deveria se fazer quando alguém apresentasse algo assim? O que é isso? Né? Que estatuto ontológico? Qual é o estatuto ontológico dessa quimera? A razão. O que é isso? E quem se diverte com essa solução kantiana é outro filósofo alemão chamado Schopenhauer. E é muito engraçada a crítica que ele faz. E apesar do tom jocoso da sua crítica, que é absolutamente merecido, a crítica ela é muito contundente. Segundo ele, o Kant ele comete um erro de indução, já de saída. Por quê? Porque ele postula um gênero, que é a razão, a partir da observação de um único caso, que é a razão humana. Ou seja, ele postula uma razão, sendo que a única tipo de razão que ele conhece é a razão humana. E mais, eu digo, a coisa é bem pior. Ele deduz que há uma razão humana. A partir do quê? De uma consideração de si mesmo. Porque a única razão que ele tem acesso é a dele. Afinal, isso todos nós, né, temos apenas acesso às nossas experiências mentais. E depois do Kant, ou até mesmo depois do Descartes, por dizer assim, todos os filósofos ficaram presos dentro da própria cabeça. Além disso, por que a razão e não outra coisa? O problema do critério ainda é o mesmo da escolha. Ele continua sendo arbitrário. Não é difícil reconhecer isso. E o Schopenhauer, de fato, ele escolhe outro critério, a vontade. Mas qual que é o problema? Ele considera que a vontade, olha só, você tem a razão, depois você tem a vontade. Ele considera esse critério melhor porque ele é mais abrangente e ele é mais fundamental. Agora, mas o problema não mudou, essencialmente. A escolha continua arbitrária e outros critérios foram propostos depois do critério do Schopenhauer, como, por exemplo, senciência, que é a capacidade de sentir dor. Mas isso não resolve nada em absoluto. Mesmo a simples ideia de que o critério deve ser abrangente, que esse é um fator determinante na escolha do critério, esse critério é ele mesmo arbitrário. Por que não algo exclusivo? Né? Por que não algo que se destaca? Algo que só um tem? Por que ele tem que ser abrangente? Por que nós não poderíamos pensar num critério de destaque, né? De exclusividade, digamos assim, como a força, como a capacidade de subjugar outros? O mais forte é o critério. Isso estaria o quê? Em consonância com a visão corrente de mundo, que é essa visão de que o mundo, a visão evolucionista, de que o mundo é o produto de um processo cego, né, de um processo evolutivo. Por que não? Por que o critério da força não é o critério para a moralidade? E já em Platão, nós temos isso. Nós temos um personagem chamado Trasímaco, que é um sofista, e esse personagem se encontra no primeiro livro da República, e ele defende, nesse livro, ele defende a ideia de que o justo se define como a vontade do forte. Você tem aí já a ideia da vontade. A vontade do forte é o critério para a justiça. E todo essa enumeração de critérios que eu fiz, de autores, ao fim, o que nós temos? Né? Ao fim, o que parece mais acertado diante de todas essas possibilidades é simplesmente aceitar que é impossível estabelecer um critério objetivo, universal e necessário, tal como fizeram alguns filósofos gregos partidários do ceticismo. Para eles, o quê? Para eles, toda moralidade era o resultado de um julgamento arbitrário.
ela é um resultado tão somente das convenções humanas. E essa ideia ela já estava presente nos céticos, mas antes mesmo deles. Nós encontramos isso em Heródoto, o historiador grego, e principalmente nos sofistas, especialmente em Protágoras, o grande sofista, que defendia o relativismo moral, a ideia de que o homem, e aí nós podemos pensar que cada homem é a medida de todas as coisas, é a medida do bem e do mal. Interessante, não é? O que vocês acham? Eu acho isso bastante desesperador. Não fosse eu saber a solução para esse problema. E é isso que o dilema do Eutífron nos revela. Essa dificuldade de se estabelecer um critério para as ações morais. Esse é o valor filosófico dele. Ele representa um problema para a moralidade em geral. O que realmente está em jogo no dilema do Eutífron? Quero mostrar isso para vocês. Eu vou colocar aqui uma formulação que nós estamos usando. Algo é bom porque Deus ordena, ou Deus ordena algo porque é bom. Vocês percebem que, na verdade, essa formulação ela é apenas uma instância, ela é apenas um caso de uma regra mais geral. E qual é essa regra? Nós poderíamos pensar algo como isso aqui. Dizer que algo é ético, algo é moral, porque alguém determina, ou alguém determina algo como sendo moral, ou, enfim, ético, porque a coisa mesma é ética. E se determina aqui teria sentido só de afere, né? de comunica, porque a causa mesma estaria na própria coisa. Então, é isso que nós temos numa formulação mais geral. Mas nós podemos ainda tornar isso mais geral ainda, porque são dois princípios que estão aqui em jogo, princípios absolutamente gerais. Quais são? Nós temos a contraposição entre, de um lado, a lei e a convenção, tá? E do outro lado, nós temos a natureza e a necessidade. Os termos gregos aqui são muito preciosos, né? Vale a pena nomeá-los para que vocês percebam. O que está em contraponto aqui é nomos e physis. Esses são os dois grandes princípios que os gregos percebem, né? As duas grandes contraposições, e elas se manifestam não só na ética, não só na política, mas elas se manifestam de um modo geral, né? Em todas as áreas. Então, é isso que está em jogo. O que está em jogo no Eutífron, o que o Eutífron revela de fato, é essa contraposição fundamental da realidade. E é uma contraposição que ela não se resolve. Você não consegue reduzir um princípio ao outro. E como que esses dois princípios se manifestam nas discussões no plano da ética? O dilema que nós temos aqui é qual? O fundamento da ética, ele é por convenção, por lei, por nomos, ou ele é por natureza, por necessidade, por physis? Essa é a pergunta. Qual é o fundamento da ética? E o que é interessante, ele necessariamente precisaria ser um dos dois. E o problema se manifesta do seguinte modo: os princípios eles simplesmente não podem ser conciliados. Do mesmo modo que não se pode falar de uma convenção necessária, isso é uma contradição em termos, não se pode falar também de uma lei natural. Nós falamos isso, mas a rigor é um uso indevido, porque quando nós falamos de uma lei humana e uma lei natural, o sentido de lei aqui é outro, a palavra é a mesma, mas a definição é outra. Para que fosse o mesmo sentido, nós teríamos que ter o que? Um legislador natural. E o que as pessoas geralmente não querem aceitar. Então, nós teríamos isso. Um sentido diferente. Né? Então, uma lei por natureza é uma contradição em termos. Do mesmo modo que uma convenção necessária. Mas o que isso representa de fato? A dificuldade é a seguinte. Isso falando no plano da ética. De um lado, nós temos arbítrio. Tá? Nós temos escolha.
nós temos a possibilidade de ser de outro modo. E do outro lado nós temos determinismo, ou seja, a necessidade de ser tal como é. Em termos éticos, isso significa, dado essa separação, essa impossibilidade de você reduzir um princípio ao outro, é que do lado do arbítrio nós não temos dever, tá? Nós não temos obrigação de fazer algo. Pois pensem, é possível mudar e ser de outro modo. Aquilo que é errado agora pode mudar e passar a ser de certo mais tarde. O sujeito da ação moral ele não está vinculado a nenhuma necessidade. Nós temos aqui, nesse lado do dilema, arbítrio e arbitrariedade. No outro braço, nós temos a impossibilidade da escolha. Tá? Tudo que acontece, acontece por necessidade e não poderia ser de outro modo. Nesse caso, a ausência da escolha, na ausência dela, toda ação é necessária. Ela deve ser tal como é. E é isso que o dilema do Eutífilo nos coloca, quando nós tentamos buscar um fundamento para a moralidade. Em ambos os casos, nós temos como consequência que a trivialidade de todo o sistema ético. Não há como imputar qualquer valor a qualquer ação. Não há valoração estrito sensu. Não faz sentido imputar algo para alguém quando o que ele fez pode ser qualificado de outro modo, dependendo do ponto de vista, dependendo de quem qualifica. Nem culpar alguém por algo que não poderia ser diferente do que foi. O certo e o errado, em ambos os casos, em ambos os braços desse dilema, eles se tornam conceitos vazios. Essa é a consequência do dilema do Eutífilo, que nos coloca a impossibilidade da moral e da ética. Então, para que uma ética ou uma moral elas sejam possíveis, seria necessário conciliar esses dois braços. Seria preciso somar um ao outro. E assim nós teríamos adicionado o dever à escolha e a escolha ao dever, a necessidade da ação e a possibilidade de não agir. Percebem? Só assim nós teríamos algo como uma responsabilidade moral. Mas como fazer isso? Como conciliar essas duas coisas? Todo o sistema ético é uma tentativa de fazer isso. E todos eles fracassaram em seu propósito. E a prova disso é que não seria necessário propor outro sistema se algum deles de fato funcionasse. Como fazer isso? Como conciliar essas duas dimensões que são inconciliáveis por definição? Seria preciso que algo impossível acontecesse. Que uma contradição em ato fosse consistente, isto é, que ela fosse verdadeira e não trivial. Mas para isso nós precisaríamos de um verdadeiro milagre. Como fazer isso? Como conciliar essas duas dimensões que são inconciliáveis por definição? Como somar uma a outra? Para que nós fizéssemos isso, seria preciso, para que isso fosse possível, seria preciso que algo impossível acontecesse. Que uma contradição em ato fosse consistente, isto é, que ela fosse verdadeira e não trivial. Nós precisaríamos de um milagre, de algo que desafiasse toda a lógica, todo o sentido. Precisaríamos de um ato que fosse a absoluta loucura para a razão e ao mesmo tempo fosse absolutamente racional. E mais que isso, que fosse o fundamento da própria racionalidade. Para somar essas duas dimensões, nós precisaríamos disso aqui, de uma cruz. É aqui que se encontra a solução para o problema do Eutífilo. É preciso um mediador entre o absoluto e o contingente, entre aquilo que pode ser de um modo e aquilo que necessariamente que é imutável. Só por meio de um mediador que seja ao mesmo tempo, simultaneamente e sem qualquer contradição, ambos. Alguém por meio do qual o absoluto pudesse conciliar consigo mesmo todas as coisas. Somente por meio de alguém assim, por meio do qual todas as coisas tivessem sido feitas, que poderíamos ter um vínculo entre aqueles princípios que eu mencionei antes. Somente assim você consegue conciliar o absoluto e a lei, a escolha
e o dever, o nomos e a physis. Existem outros pontos de enorme interesse para ser explorados aqui. Por exemplo, o modo como o Deus Trino responde o trilema gerado a partir do eutífano. Lembra que nós falamos que se tratava de um trilema lá no início? De fato, é fascinante o que nós podemos inferir a partir dessa ideia. Mas é claro que eu não vou poder explorar isso agora. Nós precisaríamos de mais tempo, nós precisaríamos de uma reflexão cuidadosa e atenta a diversos detalhes. Esse tema é de fato fascinante e há muito que refletir sobre ele, e eu tenho me dedicado a isso com diligência, de maneira que eu realmente tenho bastante a falar sobre isso e também sobre outras questões. O meu intuito com esse vídeo era, antes de mais nada, oferecer uma pequena mostra do que é possível fazer quando se busca trazer cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu falei, e mais que isso, que vocês tenham se sentido motivados a refletir sobre essas questões. Se vocês quiserem saber mais, eu os convido a conhecer o meu trabalho no meu site, filosofiaclassicacristã.com.br, ou me acompanhar nas redes sociais, para que nós possamos juntos somar forças, para que possamos, como eu costumo dizer, subir em ombros de gigantes, que foram os filósofos clássicos, para pensarmos as grandezas do alto, as grandezas do Altíssimo. Eu agradeço a atenção de todos vocês e que Deus os abençoe.